O movimento unicista é um movimento antitrinitário. E nós queremos falar com você nesta palestra de hoje sobre o que é o unicismo, as suas origens, sua principal heresia e, é claro, como refutá-la à luz da palavra de Deus. Eu não vou usar aqui termos teológicos sofisticados ou filosofia. Eu quero apenas trabalhar com a Bíblia Sagrada, refutando a principal heresia desta seita, ou deste movimento. Eu falo movimento porque o unicismo ele está impregnado em diversas igrejas, em diversos grupos religiosos que professam essa heresia. Bom, de onde surgiu o unicismo então? O unicismo também é conhecido como sabelianismo por causa do bispo Sabélio, que levou essa heresia para Roma. Também é conhecido como modalismo, devido a um termo que eles usavam ali na época. Então, unicismo, modalismo, sabelianismo, está falando da mesma heresia. Que heresia é essa? Eles acreditam que na divindade existe uma só pessoa. Essa pessoa, ela se manifesta de modos diferentes, como se fosse em funções diferentes. Ora como Pai, ora como Filho, ora como o Espírito Santo. Mas não são três pessoas. São três modos de Deus, dessa única pessoa em Deus, agir ou se manifestar. Interessante que a palavra em grego, prosopon, significa máscara, né? Que é a mesma palavra para pessoa. Significa máscara, aquela máscara que o artista de teatro usava para fazer as suas representações. Ora ele se manifestava com uma máscara de ódio, de raiva, ora se manifestava com uma máscara de alegria, enfim. De acordo com a sua atuação, ele se manifestava de diversas maneiras. Então, isso confundiu muito. Quando o unicista falava que em Deus havia três pessoas, ele não estava falando em três personalidades distintas. Ele estava falando em três manifestações, como era no teatro da época. Então nós vamos entender um pouquinho como que os unicistas pensam, os textos que eles usam e como refutá-los à luz da palavra de Deus. Então você já percebeu que o unicismo acredita então que existe uma só pessoa em Deus, né? Essa pessoa única, divina, se manifesta de três modos. Então, as implicações dessa heresia é que Jesus Cristo é o próprio Pai. O Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo. Então, os três é um só, no sentido de ser a mesma pessoa. Isso, é claro, colide com vários textos da Palavra de Deus que eu quero levar você a refletir nesta palestra. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre essa heresia, suas origens. Ela tem origem lá no segundo século. Quando houve o Concílio de Jerusalém, no final do primeiro século, já estava estabelecido que Jesus Cristo era o Messias prometido, era o profeta prometido por Deus, né? Ungido por Deus para libertar Israel e toda a raça humana. No entanto, algumas coisas ainda ficaram no ar. Esse Jesus, quem é ele de fato? Ele fala como Deus, ele age como Deus, ele tem autoridade divina. Esse Jesus, ele é só homem ou ele é também Deus? Ou ele é só Deus e não é homem? Quem é esse Jesus? Ou porventura seria ele um Deus-homem? Bom, essas respostas vieram, e vieram com diversos grupos religiosos. Dentre eles, os gnósticos, que acreditavam que Jesus não havia vindo em carne, porque para eles tudo que era material era feito por um Deus mau. Então, se Jesus tivesse carne, tivesse vindo em carne, tendo sido enviado por Deus de modo corpóreo, claro, Jesus Cristo não poderia ser o salvador dos gnósticos. Então eles rejeitavam, eles acreditavam que Jesus veio em espírito. E aí você tem um verso lá na primeira epístola de João, que João fala que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Exatamente. João e também Paulo estavam lidando com heresias gnósticas que já estavam entrando dentro da igreja primitiva. Depois vieram os monarquianistas. Os monarquianos ou monarquianistas, eles acreditavam que na Trindade, na pessoa de Deus, havia uma divisão, uma hierarquia. Eles acreditavam que os três eram divinos, porém, o Pai era maior que o Filho e o Filho maior que o Espírito Santo. Os monarquianistas deram origem a outras vertentes, dentre elas os
monarquianistas dinâmicos que acreditavam que Jesus tinha sido adotado, chamado também de adocionismo. Tinha sido adotado na hora do batismo. Jesus foi declarado filho de Deus ali, na hora do batismo. Então ele fez parte da natureza divina somente após o batismo ele foi adotado por Deus como divino. É claro que isso foi cabalmente refutado na igreja primitiva, né? E depois, dentro ainda do monarquianismo, nós temos os monarquianistas modalistas. Estes sim que são que é o tema da nossa palestra. Eles acreditavam que na pessoa divina existia apenas, na divindade, perdão, existia apenas uma pessoa divina. Essa pessoa se manifestava como Pai, como Filho e como o Espírito Santo. Ok? É interessante que eles não eram contra a Trindade pelo fato de negar a divindade de Jesus, mas ao contrário, de acreditar que somente Jesus era Deus. Bom, isso foi combatido na igreja primitiva. A igreja ficou livre dessa heresia por um bom tempo, por vários séculos, até surgir no século XX com o movimento pentecostal, infelizmente. Em 1906 surge o movimento pentecostal, várias igrejas que são batizadas com o Espírito Santo agregam em um movimento chamado de Movimento das Assembleias de Deus, e algumas delas tinham algumas teologias um pouco independentes, diferentes, nada ortodoxas. Algumas dessas igrejas começaram a professar que havia recebido uma revelação de Deus, no qual Deus ordenava batizar somente em nome de Jesus. Na verdade, o próprio Jesus havia ordenado esse grupo a batizar somente em nome de Jesus. Há uma coisa interessante aqui. Por quê? Porque desta suposta revelação formou-se uma doutrina. Que doutrina é essa? Eles reviveram a doutrina unicista, porém de um modo diferente. Os unicistas originais, lá do segundo século, não acreditavam que Jesus era a única pessoa na divindade. Eles acreditavam que existia uma pessoa divina, manifestada como Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, os unicistas modernos, eles começaram a pregoar que na pessoa divina, aliás, na divindade, existia apenas uma pessoa, Jesus. Jesus, então, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único Deus verdadeiro, então, é Jesus, que manifesta-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Este foi o começo da heresia sabeliana ou unicista moderna no século XX. É claro, as Assembleias de Deus desligaram essas igrejas por acreditarem com toda razão que eles estavam apregoando verdadeiras heresias. Nós temos aqui, eu quero passar para você aqui, as principais igrejas unicistas, e a maioria delas são pentecostais ainda, né, que está aí espalhadas por todo o Brasil e no mundo. Igreja Evangélica Voz da Verdade, que você conhece, tem um grupo que tem o mesmo nome. Igreja Só Jesus, Igreja Local de Witness Lee, Tabernáculo da Fé de William Branham, exatamente do profeta Branham, né, que eles idolatram tanto. Tabernáculo da Fé também é uma seita unicista. Voz da Pedra Angular, Ministério Internacional Crescendo em Graça, Igreja Cristo Vive do Apóstolo Miguel Ângelo, também muito conhecida no Brasil, Igreja Pentecostal Novo Nascimento em Cristo, Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, Igreja Pentecostal Unida, talvez uma das mais antigas e mais conhecidas igrejas unicista pentecostal, Igreja Pentecostal da Fé Apostólica. Tá? Temos outras, mas essas aqui são as principais, só para você ter uma ideia de como o unicismo está espalhado e é uma ameaça à verdadeira fé cristã. Bom, nós já falamos um pouco sobre a manifestação, da teologia unicista, né, como eles acreditam que só existe um Deus, esse Deus é Jesus, e Jesus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, Jesus Cristo é o Filho e é o Pai e é o Espírito Santo. Logo, quem morreu na cruz também foi o Pai e o Espírito Santo, e não apenas o Filho. Essas são as heresias clássicas, né, dos unicistas. Bom, o que a Bíblia fala sobre Deus? Vamos rapidamente aqui falar algumas coisinhas, né? Como a revelação de Deus traz para nós essa pessoa bendita, né? Como nós compreendemos essa pessoa bendita através da Santa Palavra de Deus. Bom,
A Bíblia diz que há um só Deus. Isso é a fé judaico-cristã, ela atesta, né, esse monoteísmo clássico. Há um só Deus. E o Novo Testamento também atesta isso. Em Efésios 4 e 6, Paulo vai falar sobre isso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porém, esse único Deus, ele manifesta-se em três pessoas distintas. Essas três pessoas são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo é chamado de Deus também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, né, o Pai é chamado de Deus, para nós há um só Deus, o Pai. O Filho é chamado de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo era Deus, estava com Deus e ele se fez carne. E também temos lá em Atos, capítulo 5, né, o episódio onde o Espírito Santo é chamado de Deus. Pedro fala que Ananias e Safira não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Logo assim ele fala que eles mentiram ao Espírito Santo. É claro, então, que o Espírito Santo é Deus. E também, tá, juntando-se a essa revelação de que há um só Deus, que se manifesta em três pessoas que são chamadas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, essas três pessoas não são uma só, elas são distintas. Por exemplo, em Mateus 28, 19, é ordenado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas, não três manifestações, mas três pessoas distintas. Também em 1 Coríntios 13, 14, a bênção apostólica, né, também vai falar sobre a tríplice divisão da divindade, da personalidade de Deus. Então, a Bíblia, ela deixa bem claro que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, neste mesmo tom, ela deixa bem claro também que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Esse é o Deus Trino que a Igreja Cristã sempre acreditou nesses 2000 anos de cristianismo. É bom saber que o unicismo, ele é uma teologia marginal, é uma ideia marginal ao verdadeiro cristianismo. A verdadeira igreja cristã nunca aceitou o unicismo. Por quê? Porque colide com a própria Bíblia Sagrada. É o que eu chamo, essa teologia unicista, eu chamo de a Divina Comédia. Por quê? Porque não há necessidade de Deus se manifestar de três modos. Ele poderia se manifestar de um modo só. Por que três modos? Não tem sentido, né? Uma máscara de Pai, outra máscara de Filho, depois outra máscara com o Espírito Santo. Não tem sentido. Para mim isso é a Divina Comédia unicista. O unicismo, a teologia unicista, ela colide não só com a Bíblia Sagrada, mas também com o bom senso, com a lógica e com a própria língua portuguesa. Né? Porque, como nós veremos aqui nos textos, não dá para você encaixar a teologia unicista nos textos bíblicos. Uma coisa é o pacote unicista, teológico. Né? Outra coisa é você querer colocar esse pacote tentar colocá-lo sobre os textos bíblicos. Os textos bíblicos não dão vazão ao racionalismo da teologia unicista. Mas vamos lá, vamos ver algumas implicações dessa teologia aí. Bom, a primeira implicação é que se Jesus é o próprio Pai e é o próprio Espírito Santo, quando Jesus vem em carne, quem estava no céu? O céu estava vazio então? O céu ficou vazio? O universo ficou vazio? Porque Jesus estava limitado como homem. Se ele estava limitado como homem, ele não estava no céu. Eu sei que existe um texto bíblico que fala que o Filho do Homem que está no céu. Esse texto ele tem problemas de manuscritos, né? Não está em todos os manuscritos e não é aceito pela maioria dos biblistas. O que a Bíblia diz é que Jesus Cristo estava em carne, tomou forma de homem, conforme Filipenses capítulo 2, tomou forma de homem, deixou todas as prerrogativas divinas, de poderes divinos e se limitou ao corpo humano. Se ele estava limitado aqui, ele não poderia estar no céu. E se ele não estava no céu, o céu ficou vazio? Dentro da teologia trinitária, não. Porque quem estava no céu, claro, preenchendo todo o universo, a pessoa do Pai e do Espírito Santo, enquanto a pessoa do Filho estava aqui. Porém, dentro da lógica unicista, o céu ficou vazio. E não adianta os unicistas falarem que não, porque aqui estava a natureza humana,
né? Mas a natureza divina estava no céu. Agora, você querer que uma natureza divina opere todo o universo, né, desprovida de uma personalidade, é pedir demais, né, meu amigo? É forçar demais a mente humana e o bom senso, né? Não existe natureza divina desprovida de personalidade, ou qualquer natureza desprovida de personalidade. Para que haja uma natureza, tem que haver uma personalidade nela. Estou falando de seres vivos. Estou falando de seres viventes, incluindo o próprio Deus, os anjos. Se há uma natureza nos anjos, há uma personalidade. Se há uma natureza no homem, há uma personalidade junto. É o que faz ser um ser vivo, né? Assim também é Deus. Deus também não está livre desta lógica. Se há uma natureza no céu, como diz os unicistas, ela tem que forçosamente ter uma personalidade. E eu estou falando personalidade que é diferente de personificação, ok? Bom, uma outra lógica, né, que colide aí aliás, um outro versículo que colide aí com a lógica unicista é quando Jesus ele ora ao Pai no capítulo 17. Jesus, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o filho te glorifique. Olha, Jesus levantou os olhos, olhou para o céu, na direção de Deus, né? E ele orou ao Pai. Agora, se Jesus é o próprio Pai, Jesus estava orando a si mesmo? Somente uma pessoa com distúrbio psicológico, transtorno de personalidade, falaria consigo mesmo. E Jesus não era nada disso, é que nós sabemos muito bem, não é? Portanto, Jesus não estava falando consigo mesmo, mas estava falando com a pessoa do Pai que estava no céu. Assim como ele ensinou os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu. Então, se os discípulos estivessem orando ao Pai nosso que está no céu, sendo que Jesus é o próprio Pai, para quem que os discípulos estariam orando? Não estaria orando para ninguém, é claro, não é? Seria sem sentido essa oração que Jesus ensinou para os discípulos. Outra implicação da teologia unicista está lá em Mateus capítulo 3, 16 e 17. Quando Jesus sai da água, ele é batizado, sai das águas, o Espírito Santo vem como pomba e o Pai fala: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Vem uma voz do céu falando. Então, nós temos aqui o Filho, o Espírito Santo e o Pai falando com o Filho, dando testemunho do Filho. Agora, se Jesus é o próprio Pai, como apregou a teologia unicista, de onde que veio essa voz? Será que Jesus estava fazendo ventriloquismo, né? Será que ele era um ventríloco, porventura? Claro que não. Por quê? Porque a teologia unicista, ela não pode encaixar nesse texto, mas a teologia trinitária sim. A teologia trinitária explica completamente, porque são três pessoas, três personalidades diferentes. Aí sim o Pai poderia muito bem falar com o Filho. Agora, dentro da teologia unicista, não. A teologia unicista transforma esse texto numa aberração. Bom, vamos para mais alguns textos aqui. João 8, 16 e 18. E se na verdade eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Eu e o Pai que me enviou. Veja, Jesus está falando de duas pessoas e não de duas naturezas. Aliás, você nunca vai encontrar isso na Bíblia, duas naturezas em Deus. Deus só tem uma natureza, a natureza divina e pronto, né? Jesus, sim, tinha, depois da encarnação, duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Mas o Pai e o Espírito Santo possuem apenas a natureza divina. Então aqui Jesus está falando que ele e o Pai, né, o Pai estava testemunhando de Jesus. E Jesus apela para Deuteronômio 19:15, né? Ele diz assim, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifica de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Olha, na lei de Moisés, para você concluir uma sentença, uma disputa, você chamava duas pessoas, duas testemunhas. Essa testemunha testemunhava a favor daquela pessoa e estava liquidada aquela sentença. Jesus faz um apelo para esta lei mosaica e diz assim, olha, eu testifico e o Pai testifica de mim. Assim como na lei exigia duas pessoas e não apenas duas naturezas, assim também Jesus fala do Pai, que é uma outra pessoa e não uma outra natureza.
junto com uma pessoa do Filho, a pessoa do Pai, testifica, ambos testificando do próprio Filho. Em João 5,32 está escrito: outro é quem dá testemunho de mim. Essa palavra outro é a palavra grega allos, que tem um sentido não apenas de qualidade, um outro, de uma outra qualidade, mas ela está no sentido numérico também. É um outro diferente, completamente diferente, numericamente também. Então Jesus fala que o outro, que é o Pai, que é diferente dele numericamente, dá testemunho dele. A teologia unicista não pode caber nesses textos. Ela não tem sentido diante desses textos. Jesus aqui também ora na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus 3:16 e 17. Jesus, clamando com grande voz, disse, em 27:46, de Mateus também: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Para quem Jesus estava orando? Para ele mesmo? Não faz sentido. Agora, dentro da teologia trinitária, esses textos fazem completo sentido. Jesus não é o Pai. Por quê? Olha o que Jesus fez lá no Getsemane. Ele orou: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha, se Jesus fosse o próprio Pai, e fosse a própria natureza divina, fosse uma só natureza divina, a vontade de Jesus não poderia ser diferente da vontade do Pai. Ele fala: olha, não faça a minha vontade, mas a tua. Mostrando que o Pai é uma outra pessoa diferente da do Filho. Ele ainda vai falar em João 14:23. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, se Jesus fosse o mesmo que tivesse enviado ele mesmo, se ele tivesse enviado ele mesmo, esse texto não faria sentido. Mas dentro da teologia trinitária ele faz sentido. Dentro da teologia unicista, não. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, plural, viremos a ele e faremos nele morada. Não faz sentido, se Jesus fosse o próprio Pai, ele falar que ele e o Pai viria e faria morada no coração do crente. Ele usa aqui o plural, ele não fala eu venho e faço morada. Mostrando que o Pai e Jesus são duas pessoas distintas. Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, Jesus está diante de Deus, que é uma outra pessoa. Seria sem sentido Jesus falar assim: olha, eu estarei diante da natureza divina, e eu vou confessar a vocês diante da natureza divina. Olha que absurdo, que coisa mais sem lógica. Mas quando você vê esses textos pela ótica trinitária, ele faz completo sentido. Por quê? Porque você tem aqui ao seu redor toda uma experiência que você pode recorrer para entender esses textos. Aqui nós temos quase aqui um tribunal. Jesus diante do Pai confessando os seus discípulos. É o que acontece muitas vezes em tribunais. Um advogado diante do juiz defendendo o réu. Em Atos capítulo 7, versículo 55, deixa bem mais claro isso. Aqui a teologia unicista cai por terra. Mas ele, cheio do Espírito Santo, falando de Estevão, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Como que Jesus poderia ser o próprio Pai se ele estava à direita de Deus? Como que Jesus poderia estar à direita dele mesmo? Não tem sentido, você percebeu? Não tem completo sentido. A teologia unicista é uma teologia que, como eu disse, vai contra o bom senso, contra a lógica e contra a língua portuguesa, meu amigo. Tá? Contra tudo que a gente conhece na realidade. É algo assim que somente uma lavagem cerebral mesmo consegue fazer com que alguém acredite nisso. Em Daniel 7,13, olha o que está escrito. Eu estava olhando as minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Aqui é mais um texto messiânico, onde Jesus se apresenta diante do Pai. Na visão de Daniel, ele vê o Pai, vê o Filho se apresentando diante de Deus, chamado aqui de ancião de dias. Ainda temos a profecia de Davi, quando ele diz
Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Depois essa profecia vai ser reproduzida lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, é Deus falando para o filho sentar-se à direita dele. É claro, dentro da teologia unicista, isso aqui seria uma loucura. É algo assim, só de maluco mesmo. Né? Uma natureza falando para outra natureza desprovida de personalidade para sentar ao lado dela, sendo que o filho é o próprio pai, ele falando para si mesmo para sentar ao lado dele. Percebeu como que é maluca essa teologia? E ainda para finalizar aqui, Apocalipse 5, versículos 5 e 7, mostrando que Jesus não é o pai. Diz lá, olha, nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui nós temos o Filho e também uma representação do Espírito Santo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Ou seja, o cordeiro foi e tomou o livro das mãos de alguém que estava sentado sobre o trono. Agora, tenta encaixar a teologia unicista nisso aqui. Não funciona. Não faz sentido. É maluquice, é coisa de maluco, é teologia de maluco. É teologia do crioulo doido. Aqui o trinitarismo faz total sentido. Nós temos o Pai no trono, o Filho como Cordeiro e o Espírito Santo, aqui sendo representado pelos 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Meu amigo, você que é unicista, você tem que realmente fazer um malabarismo na Bíblia para acreditar na teologia unicista. Tá? A teologia unicista ela é tão desprovida de lógica que foi prontamente rechaçada pelos principais pais da igreja assim que ela nasceu. Por exemplo, Justino Mártir, cerca de 165 depois de Cristo, 60 anos após a morte do apóstolo João. Olha o que ele diz. Aqueles que dizem que o filho é o pai dão prova de que não sabe quem é o pai, nem perceberam que o pai do universo tem um filho e que, sendo o verbo primogênito de Deus, é Deus também. Clemente de Alexandria, cerca de 155 depois de Cristo. O pai não é sem o filho, pois enquanto o pai é pai do filho. Orígenes é outra em subsistência, além do pai, mas um só em unanimidade, harmonia e identidade da vontade. Atanásio, o filho é certamente distinto do pai, enquanto gerado, mas enquanto Deus, ele é um e o mesmo. Ele e o pai são um, na união íntima de sua natureza e na identidade de sua divindade. Então, veja bem, os principais pais da igreja, poderia citar vários aqui, Irineu, Tertuliano e outros, mas o vídeo ia ficar muito grande, né? Mas nós temos aqui vários testemunhos da igreja primitiva combatendo, refutando a teologia unicista, que já estava nascendo naquela época. Só que os unicistas, eles têm alguns textos bíblicos que parece que dá vazão à sua teologia. Tá? Por exemplo, João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. No primeiro momento você olha e fala assim, puxa vida, realmente Jesus está falando que ele é o próprio Pai. Mas será que é isso que o texto está falando? Não, o texto não está falando disso. Jesus não está falando para Filipe aqui que ele é o próprio Pai. Ele está falando que ele e o Pai é um. Por quê? Logo embaixo ele está dizendo assim, olha, ó Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Será que você não tem crido em mim? Quem vê a mim vê o Pai. Que, pelo menos nas obras que o Pai faz através de mim. Então aqui o sentido é de harmonia, como está lá em João 5,18, que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque ele se fazia igual a Deus. Ou seja, ele, quando falava que poderia curar, poderia perdoar pecados, né, quebrantar o sábado, os judeus entenderam que ele estava fazendo igual a Deus. Né? Não que ele era a pessoa do Pai, a pessoa de Deus, mas fazendo igual a Deus. É nesse sentido. Em João 17, 11, 21 e 22, Jesus ora para que eles sejam um, assim como ele e o Pai é um. Ou seja, o mesmo sentido de ser um, de estar em harmonia, em unidade com o Pai, é transferido para os seus discípulos. Mas ninguém em sã consciência vai dizer que Pedro é João, João é Tiago, Tiago é Bartolomeu e por aí vai. Não é?
O texto de João 17 está falando de uma unidade íntima. Assim como o Pai é um com o Filho, porque o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, assim também, quando Deus está em nós e nós estamos em Deus, nós também somos um. É nesse sentido. Em Gênesis fala, e macho e fêmea os criou, e serão os dois, uma só carne. É uma só essência, marido e mulher depois do casamento. Tá bom? É o mesmo sentido aqui, não tem nenhum problema, é muito simples o texto. São os unicistas que querem deturpar a palavra de Deus, mas ela tem que ser vista dentro do contexto bíblico e não apenas através de um único versículo. Há uma outra objeção que eles levantam em João 14:9, né, como eu já citei aqui, Perdão, na verdade eu fiz confusão lá com esse texto, né? Porque eu já estava com esse texto na cabeça. João 14:9 é quando Jesus fala para Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus não estava tentando provar para Filipe aqui que ele era a mesma pessoa do Pai, como nós já falamos anteriormente, ok? Vamos passar porque esse versículo, eu e o Pai somos um, de João 10:30, né? João 10:30 e João 14:9, pode confundir muitos incautos, né? Quando você não leva em conta todo o contexto bíblico, você pode cair na armadilha unicista. Um outro argumento que foi usado por muitos unicistas, inclusive teve um debate recente aí do pastor Joaquim de Andrade com o líder do conjunto Voz da Verdade, o Carlos Moisés, e ele usou esse artifício aqui, né, de falar que, olha, deixa eu explicar como que funciona as manifestações do Pai, ou melhor, de Jesus. Jesus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É a mesma coisa como eu, por exemplo, ele não usou essa mesma analogia, né, esses mesmos termos, mas eu vou usar aqui. Eu, aqui em casa, na minha casa, eu sou pai de família. Onde eu trabalho, eu sou um policial militar. E na igreja, eu sou pastor. Então, tá vendo? Eu, Paulo, sou ao mesmo tempo pai de família, policial militar e pastor. Tá vendo? A mesma coisa acontece com Deus. Deus é uma só pessoa, é só Jesus, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Onde está o erro dessa analogia? Simples. Será que essa pessoa, por exemplo, eu poderia pegar o telefone e falar com o policial Paulo Cristiano? Não tem como. Se alguém me visse falar, olha, me chama o Paulo Cristiano aí, que eu quero falar com ele. Ou Paulo Cristiano na igreja, o pastor Paulo Cristiano. Eu aqui, pai de família, eu quero falar com o pastor Paulo Cristiano. Se alguém me visse fazer um telefonema desse, expor uma conversa maluca dessa, já iria me internar de pronto. É maluquice. Mas veja bem, é isso que o unicismo está fazendo com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele ora diretamente ao Pai. Se Jesus fosse o próprio Pai, ele seria um maluco de falar com ele mesmo. Não teria sentido. E é isso que faz a teologia unicista. Ela transforma Jesus em uma pessoa com transtorno mental, com um transtorno de personalidade. Então, meu amigo, não tem como caber a teologia unicista na Bíblia Sagrada. Ela passa por cima da lógica, passa por cima do bom senso, passa por cima dos textos bíblicos e até da língua portuguesa. Bom, se você é unicista, eu apelo a você, faça um exame da palavra de Deus, independente de teologia, independente do que o seu pastor da sua igreja, da sua confissão religiosa pregoa. Leve isso e confronte com a palavra de Deus. Tá? Não fique recebendo ensinos, sendo que esses ensinos colidem com a palavra de Deus. Passe tudo pelo crivo da palavra de Deus. Eu faço isso com a minha fé, inclusive a minha fé trinitária. Eu acredito, pessoalmente, que a Trindade ela responde diversos dilemas, tanto filosóficos, bíblicos e teológicos. A Trindade é a melhor explicação para a identidade divina. Em Deus há uma só divindade, que se manifesta em 3 personalidades distintas. A personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, não há 3 deuses, mas um só Deus verdadeiro. Tá? Uma só natureza. Bom, eu acho que nós terminamos aqui. Foi bem simples, como eu falei para você. Eu só usei a Bíblia Sagrada. Não preciso de mais nada para derrubar essa teologia tão nefasta que tem
enganado muitas pessoas pelo Brasil, pelo mundo afora também, não é? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa palestra, haverá mais palestras, tá? Para sua compreensão, para sua edificação espiritual e também apologética. Fique ligado nesse congresso que está sendo um congresso muito bom, tá? E, se Deus assim permitir, estaremos aqui na 17ª edição do Congresso Pastor Natanael Rinaldi, o maior congresso apologético do Brasil. Já é uma referência dentro da nossa terra tupiniquim, ok? Fica com Deus e até lá.